você vai à residência, né? Como a etologia, você vai observar os animais em campo, né? Na próprio habitat do animal, né? Esse método deu muito certo, que 2 anos depois, algum tempo depois, a própria sociedade britânica passou a utilizar esse método na formação de psicanalista. Algum tempo depois, muitos foram se formando e expandiu, né? De 1970 a 1990, a observação de bebês foi expandida para a Europa e para a América Latina. Desse grupo de pessoas que estudavam, a gente tem gente muito conhecida, que é o Meltzer, que é Julian Williams e Martha Harris, e uma série de psicanalistas. Tá. Então, qual é o método, né? Que método é esse que fez tanto sucesso, né? Esse método ele é dividido em 3 momentos. Ele é dividido na observação propriamente dita, depois no registro da observação e, no terceiro momento, na discussão em grupo dessa observação, que é um momento riquíssimo mesmo. Na observação, um ponto, uma regra de ouro que se coloca muito para o observador é que ele tem que ir sem memória, sem desejo, usando Bion, porque Bion também era colega, era uma pessoa, era um grupo da época, né? Era contemporâneo. Então, por que sem memória e sem desejo? Porque para você poder ser afetado pela situação. Se você vem com alguma ideia pré-concebida, você não consegue observar, né? Então, o ponto fundamental da observação de bebês é preparar os profissionais para conseguir realmente observar, né? E uma regra também é que, quando você redige a observação, você não deve usar termos técnicos. Você tem que escrever da forma mais coloquial e descrever os menores detalhes que você está observando. E você observa em 2 níveis: a observação do bebê em tudo que acontece em torno do bebê, o bebê na relação com a mãe, o bebê com o entorno. E depois você redige. Na hora que você redige, a gente pede para você não fazer logo imediatamente. Você se organize algumas horas para você poder não esquecer. Quando você dorme, né, o processo de repressão, quando você acorda, você acaba esquecendo bastante essas informações. Então, esse é o segundo momento importantíssimo. E o terceiro é a nossa discussão em grupo. O grupo tem a função de continente, o grupo tem a função de acolher as angústias e as vivências que o observador tem. E é como uma caixa de ressonância. O grupo é muito interessante, porque a gente vive no grupo, é como se o grupo captasse as vivências mais inconscientes. O grupo tem um lado totalmente inconsciente,
do funcionamento inconsciente. E quando o observador vai relatando, determinadas coisas acontecem no grupo. Depois a gente cita isso, que isso é de uma riqueza muito grande, que a gente capta, às vezes, uma situação que o observador não conseguiu perceber, reaparece numa sensação que um dos membros do grupo pode viver, né? É como se... porque a observação ela gera um impacto emocional muito grande, principalmente nos primeiros meses, né? Nos primeiros meses, frente à fragilidade da mãe, frente à fragilidade do bebê, o observador ele vive todo esse impacto. E uma das orientações também é que ele tente realmente encontrar um lugar na observação que ele possa se sentir bem, mais próximo, mas tem que ficar distante. Você tem que ter uma distância emocional para que você possa exercer a sua função. Da mesma forma que é a clínica. Por mais difícil, por mais mobilizante que seja o teu paciente, você não pode perder a capacidade de pensar. Pode perder temporariamente. E o grupo tem essa função de holding, da gente contar. E o grupo também cria uma intimidade muito especial, né? Deixa eu ver agora, vou passar rapidinho os slides, eu já mais ou menos fiz um panorama. E eu queria também colocar uma coisa. Com essa observação muito detalhada, muito fina que você faz, né, você vai aprimorando a sua percepção. A gente não escreve nada, não toma nada, não toma nota. E as pessoas chegavam, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir me lembrar uma hora de observação, né? Porque a observação tem que ser dentro do possível, no mesmo dia e no mesmo horário. Esse dia e esse horário tem que estar sempre em consonância com a mãe. A mãe que a gente vai arrumar um horário que seja melhor para eles. E isso, às vezes, pode mudar porque a criança vai crescendo. Outra coisa importante é que a gente não... o observador é um observador, vamos dizer, passivo e atuante, né? Passivo entre aspas, que não se coloca. Ele tem que aprender a desenvolver uma capacidade que a gente chama negativa de poder conter, de poder elaborar, fazer dos elementos betas em elementos alfa e tentar se manter na posição. A gente vai ver o quanto é difícil, né, Lisandra? Mas no final da observação a gente consegue, e isso é uma experiência muito importante para a nossa clínica, principalmente com os pacientes atuais, né? Pacientes borderline que a gente trabalha, que tentam tirar a gente da nossa posição. E também quero colocar, dessas observações, a Esther de Brick descobriu uma série de mecanismos muito primários. Ela não escreveu muito, ela escreveu uns 4, 5 trabalhos só. Mas o que a gente tem são as pessoas que trabalharam com elas, que vão relatando muitas coisas, né? Mas ela descobriu a questão da pele psíquica, né? E as defesas, como forma, a importância de estabelecer uma pele psíquica para poder
conter todas as angústias que o bebê vive, que é o de esfacelamento, diluição. Então, o bebê vai se constituir, vai constituir. Quando isso não ocorre, o bebê desenvolve uma defesa para buscar integração dos próprios elementos internos, e a Esther Bick vai chamar de segunda pele, que é uma segunda pele muscular ou uma pele que tem um conteúdo pode ser sonoro, pode ser... ele se fixa em algum ponto sensorial. Uma outra coisa que é uma grande contribuição da Esther Bick é a noção da identificação adesiva. Ela, inclusive, ela falava assim, tem crianças, bebês que grudam, né? É como se ele fosse uma ventosa, eles grudam, né? E esse grudar, né? Embora essa identificação adesiva pode ser considerada num primeiro nível normal, isso é uma discussão se isso surge, se não surge, mas essa identificação adesiva e que o Meltzer vai desenvolver posteriormente. A noção de pele psíquica, o Didier Ozel também vai desenvolver naquele livro O Eu Pele. A questão do jogo com as mãos como uma narrativa, o Goals, primeiro a Geneve Hag vai fazer um estudo sobre a importância, eu estou mexendo com as mãos, né? A importância das mãos como um momento de integração, como uma tentativa de narrar alguma coisa. Isso foi observado por Esther Bick, né? Então, quanto da observação, a gente vai extraindo tantos elementos desse momento tão primário que todos nós vivemos, né? E eu acho que eu já falei, eu não sei quanto tempo eu tenho. Já... Acho que, não sei, Rosa, ver o que tem, né, para a gente poder, enfim, compartilhar aqui a experiência. Eu vou passar depois assim, a gente vai complementando. Tá, eu vou passar rapidinho para ver se eu... tá, com a tela. Aqui, ó. É assim? Peraí, ó. Aqui, ó. Então, o rostinho da Esther Bick, para vocês conhecerem, né? Ela nasceu em 1902 e faleceu em 1983. Aqui é um pouquinho da história dela, que eu já, mais ou menos, já comentei com vocês. Aqui também, né, quem participa, quem desenvolveu é Martha Harris, Donald Meltzer, Diana Williams, Margaret Husting, Gianna Magna. Tem algumas pessoas que são vivas, né? E aí se formou logo depois o Ai do Bebê, que eu chamo ela de Rosélie Sandri, né? Ela é a presidente da Associação Internacional de Observação de Bebês, e nós temos também uma associação latino-americana chamada Alô Bebê, Associação Latino-Americana de Observação de Bebês, né, que tem as pessoas... Nós agora estamos estudando com o Covid, né, muitas observações que eram presenciais
se tornaram online, né? Então, o grupo todo está estudando um pouco essas observações para ver se tem validade ou não, mas tem tido coisas muito interessantes a respeito, né? Aqui eu falei dos 3 tempos. E uma coisa que é importante é que, além da gente registrar com detalhes, os mínimos detalhes, vocês têm que colocar, mesmo que vocês achem que não tem importância, passou um gato e o neném olhou, chegou uma visita e você vai tudo faz parte, todos os elementos fazem parte da observação. E um ponto importantíssimo é em que o observador está sentindo a cada momento, né? Ele fica com um olhar para si e um olhar para a observação. Então, a gente pede para registrar se sentiu sono, se sentiu frio, se sentiu mal-estar, se sentiu estranho, se sentiu rejeitado, se sentiu acolhido, se teve frio, se teve dor de cabeça, se sentiu enjoo. Tudo isso, quando a gente vai analisando, vai ver que tem a ver com a dinâmica da situação, de algo que não é comunicado a nível verbal, sim a nível inconsciente, né? A nível da identificação introjetiva, que o observador passa a ter, passa a captar, né? A capturar isso. E esse material tem que ser, e a gente vai discutir, né? Então, a observação é na residência. Normalmente, a gente pede para que se observe a mamada e o banho, né? De preferência, mamada e banho, mas que, de uma certa forma, a mãe não reorganize o horário do bebê, né? Mas, se puder a gente marcar nesse horário, é importante para a gente ver como o bebê lida com a água, né? Como é que ele se sente, como é a mamada, né? E nós observamos também o sono, o bebê dormindo, a gente vai ver o sono dele, o que ele fica alucinando, né, quais são as imagens que ele vai fazendo e o que ele vai reagindo com as expressões faciais, a troca de fralda. Então, o que a gente observa é o bebê em sua interação com a mãe, pai e o entorno. No observador, nós vamos ficar atento ao que ocorre no espaço interno do observador, como sensações, sentimentos, emoções e pensamentos. E no grupo, a discussão no grupo do material observado e o inconsciente grupal, né? Já tive situações assim, de repente, alguém, a observadora estava falando, de repente, dos elementos faz uma imagem. Tem uma imagem de que ela tem uma criança que entra num elevador, né? Ela tenta pegar a criança e o elevador despenca. Nesse segundo da observação. Então, a gente traz esse material e a gente viu toda a angústia da fragilidade do bebê, como o bebê estava sentindo, como um despencar, como cair para sempre, como o Winnicott coloca, né? E a observadora não se dava conta, mas estava só com mal-estar, né? Então, registrar todos os detalhes são importantes e o registro deve ser de maneira coloquial,
não se deve usar termos técnicos, porque senão você amarra o fato, a ideia, né? Aí depois que eu coloquei o lugar do observador, o impacto emocional, principalmente o impacto emocional, porque pela fragilidade da mãe e a fragilidade do bebê, e que remete à nossa própria fragilidade, às nossas próprias angústias. E a gente muitas vezes faz a identificação com o bebê, outras vezes a identificação com a mãe. E esse é um ponto importantíssimo, técnico até, que o bebê, a pessoa deve procurar dentro de si estabelecer uma relação não tão distante e não tão próxima, né? Não tão próxima que você fique tomada, mas não tão distante que você não seja empática. E é isso, na realidade, o que a gente quer na própria sessão analítica, no nosso consultório, que a gente consiga ser empático com o nosso paciente, mas a gente não se perca nas angústias dele, né? E aí ela diz que e o cuidado que tem que ser é que a gente não pode assumir qualquer papel, porque às vezes a mãe pede um conselho, ou quer uma aprovação, ou quer uma desaprovação, né? E, nesse sentido, o grupo de supervisão dá o suporte, né? Mesmo que isso aconteça, porque às vezes estamos no início, está todo mundo aprendendo, e então, mas deve permitir que os pais, principalmente a mãe, introduza na casa e de sua maneira. Então, a gente não é invasivo, a gente fica no cantinho. Se a mãe pede, se a mãe nos introduz, a gente atende, né? A curiosidade não deve vir da gente, a iniciativa não é nossa, é a pedido da mãe. E por quê? Na realidade, o observador não deve se excluir de ser útil se a mãe solicitar. E ela fala, todo observador é grato por poder compartilhar essa experiência, né? A gente não é um observador que ela chama de observador participante, mas é participante se a mãe solicitar. Mas a participação não vem da gente para o observador, para a situação, né? Doutora, então, é isso que eu falei. Desculpe interromper, doutora, mas estamos já nos minutos finais. Tá. Então, é só a aplicação do método. Aí eu acho que, né, Josiane vai falar mais sobre isso, mesmo que ela tenha dito que não era para pesquisa, ela sempre falava isso, mas acabou sendo, através do método de observação de bebês, sendo utilizado. Uma das primeiras foi a Piontelli, como vocês conhecem, né? Ela, a partir do trabalho dela com crianças graves, ela via repetir no consultório certas situações que tinham ocorrido intraútero, porque ela fez uma observação longitudinal, né? Através da ultrassonografia. Aí quem fez também foi a Nara Caron, né? Então, alguns achados que eu já falei da pele psíquica, segunda pele, identidade adesiva, e completando, né, aquele que vê para a gente, aquele que vê as coisas crescerem desde o princípio, terá delas uma melhor visão.
Se a gente conhece todo o desenvolvimento, né, mas dessa maneira, não é teórico, é vivencial prático, né, faz com que a gente possa ter uma sensibilidade maior para os pacientes mais graves, para qualquer tipo de paciente. Esses pacientes que nos procuram hoje em dia, cuja característica básica é pacientes com falhas de simbolização, né? Falhas de representação, que a comunicação quase toda é não verbal, é corporal. Tá? Então, mas depois a gente continua. Não sei. Obrigada. Eu não sei se... Agora Josiane, né? Aqui ela está sem... A Josiane está sem... Está acontecendo, Josi. Ela está falando. Eu tenho dificuldade com esse microfone, eu sempre esqueço dele. Saio falando, né? Oi. Vocês estão me ouvindo agora, né? Tá. Então, pessoal, né? Do que a Rosa já introduziu, né? O que a gente tem visto, assim, dos anos 80 para cá, a gente começa a ver tanto o uso do método da Esther Bick sendo aplicado para as questões de observação de bebês ou de duplas, né, de díades, em outros ambientes, para além da dinâmica essa da casa do bebê, né? Então, a observação na creche, a observação dentro de UTIs neonatais, a observação em abrigos, né, com crianças que estão institucionalizadas, e a gente começa a ver também que, a partir daí, começa a surgir o uso da metodologia para pesquisa, né? Porque até então a psicanálise trabalhava muito com a ideia de estudo de caso, que todos nós conhecemos, né? De tentar entender a teoria ou de teorizar a partir de um evento, né? De um caso trabalhado, estudado, etc. Então, o que acontece, né? Justamente por o método da Esther Bick ser visto como um método distinto que se caracterizava por uma observação naturalista, né, etológica, dentro do ambiente natural onde o bebê se desenvolve junto com a mãe, ou na creche, ou na UTI, com os cuidados da equipe, ele também permitia que se pudesse fazer pesquisa fenomenológica, onde se entra, como no método, deixando a teoria de lado. Nós não vamos lá naquele momento para teorizar, nós vamos simplesmente para apreender, para captar o fenômeno que ocorre, que se estabelece, né? Então, ele provou ser um método capaz de gerar novas hipóteses, localizar fenômenos até então não reconhecidos no campo das relações mãe e bebê, né, e na dinâmica familiar de uma maneira mais geral, né? Pois é. E aí a gente, né, junta com outros estudos e entra naquela questão, né? O desenvolvimento do bebê, ele se dá mais por uma questão naturalista da natureza do bebê, ele se dá mais por uma questão do cuidado com o bebê, né? Bom, a gente sabe que os bebês, eles nascem com uma genética pré-impressa, né? Com um único campo, assim, de possibilidades de desenvolvimento. É como se fosse, né? É um corpo programado para se desenvolver de certa forma, mas isso não significa que ele tenha um programa automático,
que rode sozinho. O bebê, ele é um projeto interativo que não consegue se empoderar sozinho, né? Nós sabemos da importância para o desenvolvimento da personalidade do bebê, de todos os aspectos do amor parental, da responsividade desses pais ou cuidadores principais e da sensibilidade destes nos cuidados, né? Apesar do método, então, BIC de observação ter sido criado com o objetivo de auxiliar na formação de psicoterapeutas e de psicanalistas de crianças, a própria Esther Bick logo percebeu o potencial que o método tinha de gerar novos conceitos sobre esse desenvolvimento do bebê e essa relação mãe-bebê, podendo então se configurar como um método de investigação psicanalítica também. Próprios conceitos que ela foi desenvolvendo, como a Rosa trouxe, né, que foram se baseando nas observações, no material que vinha das observações desses casos, né, que eram discutidos em grupo, que eram supervisionados por ela. Então, né, o método tem um potencial para gerar novos conceitos, para contribuir com o avanço da teoria psicanalítica, e depois dela, né, esses outros seguidores, tanto na Tavistock Clinic como em outros pontos do mundo, começaram a desenvolver essas pesquisas. Aqui no estado, a gente tem a doutora Nara Caron, né, liderando uma série de pesquisas nesse sentido, em diferentes ambientes, a partir dos grupos que ela supervisionava. A Tavistock Clinic, ela também desenvolveu, a partir de um determinado momento, mais ou menos no final dos anos 90, sentiu a necessidade de ter um jornal, né, que pudesse reunir todas as informações desses muitos estudos, das observações dos estudos de caso ou das teorizações que quem estava fazendo, né, o estudo do método vinha trazendo a respeito. O jornal se chama Observação Infantil, né, o Jornal Internacional de Observação Infantil e suas aplicações, onde então são publicados, são 3 edições ao longo do ano, onde são publicados, né, os diversos estudos que se tem. Essas pesquisas, elas têm permitido colocar em palavras muito do que é vivido predominantemente sem palavras, né? Ajudando na compreensão, na discriminação dos fatos observados empiricamente ou teorizados, né? Ou a serem teorizados, acrescentando conceitos e dando credibilidade a todo o arcabouço psicanalítico que se tem. Essa observação, como a Rosa falou, muito fina, muito aprimorada, né, que o observador precisa ter com todos os sentidos abertos, alertas, emprestando o seu inconsciente para observar não só o comum, mas o estranho, o infamiliar, né, dentro daquele contexto, traz informações tanto do que é específico e único de cada díade, como também daquilo que é comum, né? Do esperado, do padronizado, do comum ou do incomum. O uso do computador na análise quantitativa nos ofereceu, né, a partir da entrada dele nas pesquisas e nas metodologias qualitativas de pesquisa, nos ofereceu não só a oportunidade de armazenamento de dados codificáveis de pesquisa, né, inerentes às teorias que suportam uma pesquisa, mas também novos resultados, né? Ele permite
foi permitindo, né, que a gente incrementasse a elaboração das correlações complexas entre os dados, né, entre os resultados e os aspectos teóricos, possibilitando a gente, inclusive, testar ideias e hipóteses. Então, hoje se tem, com esses diversos programas que se tem para fazer análise, a gente consegue correlacionar dados, né, ter pesquisas usando a metodologia, onde se tem, então, essas transcrições das observações sendo correlacionadas e podendo ser extraído dali categorias de conteúdos, né, que vai se observar o quanto elas se repetem nas observações ou como elas se correlacionam verticalmente ao longo do tempo de acompanhamento desses bebês, no desenvolvimento dos bebês, né? E aí a gente vai ter a possibilidade de ter estudos que correlacionam dados não só dentro de uma mesma cultura, mas inclusive entre bebês de diversas culturas e mães com, né, diversas culturas que demandam interações e cuidados diferentes, iguais para esses bebês. Bom, mas a pesquisa então nos mostra, né, como o amor é importante, como esse cuidado inicial, a forma como essa dupla se organiza, vai poder, inclusive, moldar o cérebro de um bebê para que ele possa, junto com o que os estudos da neurologia hoje nos trazem, da neurociência, criar trilhas de cognição, trilhas de percepção, trilhas de memória, trilhas de acomodação dessa realidade que o bebê experimenta junto com a mãe. E isso nos traz também de volta, né, para as implicações para a clínica, tanto no enriquecimento de informações que nos substanciam para atuar na clínica, como também no potencial terapêutico que o método tem, em função em função da forma como o observador tem uma função continente dentro desse espaço que ele participa, mesmo que de uma forma muito silenciosa e sutil, mesmo que com uma atitude não invasiva, né? Mas ele vai fazer pela postura empática, ele vai oferecer para a mãe, que muitas vezes está numa condição de desamparo, né, ali de tendo que se ajustar ao seu bebê, um holding, uma sensação de que tem alguém com ela, de que ela não está sozinha nessa empreitada. A própria Esther Bix se surpreendeu com a facilidade de encontrar mães que desejavam ter um observador, né? E isso continua, né, acontecendo. É muito comum, assim, quem se dispõe a aprender o método, num primeiro momento dizer assim, mas onde é que eu vou arranjar uma mãe que tope que eu entre na casa dela semanalmente para observar o bebê, para observá-los ao longo de 1 ano, 2 anos, ou desde a gestação, né? Uma pessoa estranha que vai estar lá, presente, né? E todo mundo consegue, né? Alguém. Então, o que leva essas mães a quererem isso, né? Frequentemente essas mães, elas comentam que elas se sentem bem tendo alguém que as acompanhe regularmente e com quem elas possam conversar sobre os seus bebês, mesmo que o observador se mantenha neutro, mas a mãe fala, a mãe conversa sobre o seu bebê com o observador, né? Sobre o desenvolvimento do seu bebê, sobre os sentimentos que ela tem em relação a isso, né? As angústias.
E isso, por si só, já é terapêutico para essas mães, muitas vezes. Nós encontramos trabalhos que chamam a atenção, né, para a função continente da observadora, da observação, do como, inclusive, essa observação muitas vezes ajuda uma mãe com uma depressão pós-parto a ser resgatada, como dificuldades na relação conjugal muitas vezes se reorganizam e se reacomodam a partir da existência de um observador, né? Bom, e vamos lembrar que, considerando os aspectos transferenciais, né, o observador ele é tido no método BIC de observação também como um participante. A família entende que ele é um participante daquele momento ali de nascimento, daquele momento de criação desse bebê, de desenvolvimento do bebê, mesmo que a interferência seja mínima, né? E que não se busque introduzir ou distorcer nada do que se desenrola na família. Mesmo permanecendo no campo emocional do bebê em seu entorno, né? Vou usar palavras da Nara Caron, o observador ele desempenha uma efetiva participação não verbalizada, não agente, mas vivenciada. Ou seja, o observador ele se inclui no processo de acompanhamento, do acompanhando, no caso a mãe e o bebê. Ele ajuda a mãe a emergir, né, de uma condição de expectativa, de espera, para uma condição de alguém que tem que assumir um papel, né, de cuidado, esse lugar de mãe. E muitas vezes também ajuda o pai a querer se fazer presente no momento das observações, como participante dos momentos importantes da vida desse filho. Ele também, o observador, ele também tem um papel de ser, muitas vezes, quem primeiro percebe, identifica dificuldades mais graves, né? E aí ele vai ter um papel de prevenção, né? Aonde ele vai poder, em sendo alguma situação grave que vem se desenvolvendo, né, ao longo do primeiro, do segundo ano, aí durante este segundo ano, poder estar assinalando, indicando, e bom, aí claro que nesses casos a literatura nos traz que isso implica em, muitas vezes, interromper a observação, né, primeiro, e aí então poder encaminhar essas famílias para algum atendimento, né, de intervenção pais-bebê. Existem autores como o Rustin, que não a Margaret, mas o Jana Williams. Esqueci agora o primeiro nome dele, né? O outro Rustin, Matias Rustin, né? Que traz assim que ele usa o método tanto com situações graves, né? Aonde ele tem então crianças com situações de psicoses infantis precoces, formação disso, ou até mesmo de autismo, né? E também casos onde ele vai ter situações menores de dificuldades no desenvolvimento do bebê, como alterações de sono, como alterações alimentares, em que ele também usa o método da observação
como ferramenta clínica, onde ele, no trabalho com a díade, ele se coloca numa posição de empoderar a mãe e observar, e ir conduzindo essa observação de maneira a que a mãe vá trabalhando as dificuldades dos bebês. Bom, existem estudos, né, que mostram como as implicações clínicas do método BIC podem ser usadas para o acompanhamento de situações difíceis, como mães que recebem já na gestação um diagnóstico de risco grave de síndromes, como a síndrome de Down, ou de diagnóstico perinatal de malformações congênitas, né, que podem gerar repercussões graves no psiquismo da mãe, podendo já induzir a mãe a um afastamento desse bebê. E nesses casos, a presença de um observador, mesmo que com a atitude, né, respeitosa, cautelosa, mas continente, possa ajudar a mãe, resgatar a mãe desse seu desamparo e deixar que ela constitua defesas para lidar com essa situação, né? Mas sentindo-se apoiada, autorizada a se constituir como mãe desse bebê que vem com dificuldades, né? Bom, e as emoções do observador, para concluir, né? As emoções do observador, quando ele entra em conexão, empresta o seu inconsciente para essa dupla e traz de volta isso para o seu relato, também pode ser usado como uma ferramenta dentro do ambiente clínico, né? Onde então nós terapeutas também emprestamos o nosso inconsciente e deixamos as nossas emoções se conectarem ao serem relatadas ou, né, entendidas, poderem gerar intervenções que possam auxiliar essa dupla. Bom, vou passar agora a palavra então para a Lisandra, para que a gente possa dar sequência, né? E aí a desorganização da bagunça que ela trouxe, em ter que assumir de novo outros papéis, né, não só mais cuidar da casa e do bebê, mas voltar a trabalhar, que estava pesado demais para ela, ali aparece também o vínculo de confiança que ela pôde ir estabelecendo com a Lisandra para trazer isso que era o mais íntimo e que está representado nessa bagunça toda, até mesmo quando a Lisandra cita os vários objetos que estavam no quarto junto com o bebê, e ela diz para a Lisandra, fica ali no quarto observando como quem confia, né, que a Lisandra possa ficar sozinha com o bebê, como em outros momentos, mas que a Lisandra, na lista ali das coisas que estavam espalhadas, comenta, tinha até uma cueca, né? Então isso mostra, assim, o grau de intimidade que pôde se estabelecer nessa relação, mesmo que a observadora com uma postura muito discreta o tempo todo, né? Muito abstinente, mas que permitiu não só ela poder mostrar isso, ter essa intimidade, mas também se mostrar grata depois. Porque quando ela fala desse amor do filho, desse tamanho todo, é o amor dela que ela está referindo, projetado no menino, né? Por esse acompanhamento, por essa pessoa que semanalmente estava lá firme e forte para não deixá-la sozinha nessa empreitada, né? E do marido também, né? Quando traz o suco, né? Sim, o suco eu tive, eu falei, o resto eu mantive, mas o suco eu tive que aceitar. Não, difícil, uma coisa de gratidão. Mas o que mais, gente? Tem mais alguém inscrito? Vamos escutar, né? Na verdade, a gente
Já estou na hora. Mas uma pessoazinha não tem só para... A Solange. Richelle, só a Solange, Richelle. Tá bom, certo. A Solange está aí? Tá falando? Oi, Rosa, Lisandra, Isabel. Nossa, eu estou assim, super feliz. Maria do Carmo, muito bom, né, Rosa, te ouvir. Né? Enfim, a observação de bebês, para mim, foi muito importante, né? Para a formação, por tudo isso que vocês apresentaram, né? Da relevância, né? E eu diria até um pouco sobre, ouvindo vocês, eu pude pensar também numa outra questão que é importante, né? Que a observação ela vai na contramão do que os pais estão acostumados, né? De receber dicas, né? Do que fazer, do que não fazer. E quando ele encontra alguém que não faz isso, eles criam, né? Eles criam, e isso é muito lindo de se ver, né? E a gente, assim, teve oportunidade, eu fui do grupo da Lisandra, da Isabel, né? A gente tinha um grupinho ótimo, né? Nossa, maravilhoso. Muitas saudades daquela época, né, Rosa? E, de fato, assim, fundamental. E eu fiquei pensando nesse outro lado também da observação, de oportunizar essa construção da parentalidade, né? Porque é um processo extremamente delicado e tão invadido, né? Então, até se vocês puderem falar um pouco sobre isso, e aproveitando também, assim, além da minha alegria de reencontrar pessoas tão queridas, né? Desejar, assim, um feliz dia do professor, né? Para mim, assim, minhas mestras, como a Lisandra já citou, né? A Maria do Carmo, Rosa, que foram pessoas muito especiais na minha trajetória profissional e que, com certeza, assim, me marcam muito. E quando eu dou a aula, dou algum curso, com certeza estou ali, atravessada por essa trajetória que para mim foi maravilhosa. Obrigada. E se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso, eu gostaria. Eu acho que a posição do observador, que não é invasivo, né, cria um continente para que a mãe possa ser, né? Que ela descubra a própria maternidade. Isso que a Solange está falando, que pediatra, que as pessoas vão ditando as normas. E a gente é continente, embora não seja esse o objetivo, acaba sendo extremamente terapêutico você ter alguém, uma vez por semana, que te escuta, né? Como a mãe desse bebê disse, olha, ela veio me ver. E você foi vê-la mesmo, porque ali mãe e bebê é uma coisa só. E quem estava precisando era ela. Com essa escuta, né, muitas vezes também é muito interessante quando a observadora está observando, por exemplo, o bebê dormindo, né? A mãe vai sentar do lado para observar, porque nunca observou, né? E começa a ter uma visão que aquele bebê tem um psiquismo inicial, que ele é um sujeito em construção, né? Nesse sentido, ajuda muito a parentalidade, né? O conflito inicial que os pais têm, que frente ao bebê, ao nascimento, tudo é novo, né? Rosa, pensei, não só ao sono, mas ali, ó, né, ao banho, né? Olha, tá rindo para ti, ou tá mamando, olha, parou de mamar, ele presta atenção, né? Quantas constatações vão sendo feitas pela mãe, né? Ou por quem está ali fazendo o cuidado, a partir do olhar dela, sustentado pelo olhar do observador, né? Exatamente. Ela começa a perceber, por exemplo, que ele para de mamar quando alguém está falando, ou que nessa última observação que você acabou cortando, que o menino estava muito agitado. A mãe pegou, colocou no seio. Ele afastou o seio, ele não queria. E ela pôde acolher isso.
não brigar com ele, não fazer alguma coisa. Então, isso é uma modificação dessa sensibilidade tão fundamental, né, Solange, para essa construção do quê? Ter essa percepção do outro, né, do filho como outro, e não como uma continuação, como alguém que só mama e dorme, mas que é um sujeito em construção, né? E a gente vê muitas modificações, né? Eu costumo dizer, né, no atendimento de crianças maiores, não bebês, né, mas de crianças maiores, eu costumo dizer assim que só o fato da mãe ou do pai se disponibilizar a levar a criança para os horários conosco e ficar na sala de espera aguardando, que isso por si só é terapêutico. A criança perceber que aquele pai ou que aquela mãe se dispõem para ela durante aquele período, né? E trazendo isso aqui para a questão da observação de bebês, né? Tanto a mãe como o pai perceberem que esse observador, né, esse profissional da área da área de saúde mental, se dispõe a estar lá com eles, a escutá-los, como a gente disse já, né, ou a observar o que eles fazem com seus filhos, isso, né, por si só já é terapêutico, não só no sentido de apaziguar angústias, mas também de organizar esses papéis para que eles se assumam como mãe, como pai, como pessoas de cuidado, né, como figuras de cuidado desse bebê. E de entender que se o bebê chora, se desorganiza, nós não vamos intervir, que é papel deles fazerem isso. Então, eles aprendem não só na nossa frente a fazer isso, mas para fazer quando a gente não está junto, né? Então, eu acho que nesse sentido também, a observação, ela acaba contribuindo para dificuldades que até mesmo essa mãe ou esse pai possam ter nesse assumir essa empreitada, como eu digo, né, de vir ser pai ou ser mãe. Eu me lembrei, só mais uma coisinha e a gente fecha. Eu me lembrei de uma observação que tinha, não sei se era do grupo de vocês, que tinha a mãe, tinha a avó e acho que tinha a bisa, né? E tinha uma questão familiar, transgeracional, com a questão das fezes, que tem um pouquinho na mãe do seu bebê, né? Que ela não se dá conta que é uma dor, mas sim que é fezes, tá? E na realidade não é. Nesse bebê menino, eles associavam qualquer manifestação como dor de barriga. E eles muito cedo usavam supositório, né? O bebê de 10 dias, 15 dias, se ficava um tempo que eles achavam sem evacuar, alguma coisa assim, eles usavam supositório. Isso acarretava no grupo um mal-estar muito grande. Depois de 3 ou 4 meses, né, a mãe, pela primeira vez, conseguiu, o menino fez um movimento que ela identificou como problema de constipação, quando não tinha, né, ia colocar. Aí ela parou e disse, será que precisa? Né? Será que é isso mesmo? Né? Aí foi a Glória, quer dizer, naquele momento, talvez com o olhar de alguém ali, né? Ela pôde parar e pensar e romper uma cadeia transgeracional de atitudes, né? Porque isso estimula essa área, né? E tem as representações. Isso era feito de geração em geração, né? Então, isso e outras coisas que podem, com essa observação continuada, criar espaço para
os pais refletirem, a mãe refletir. Né? É muito interessante. Né? E é uma experiência, para quem nunca participou, é uma experiência que marca. Espaço para se diferenciar, né, Rosa? Eu sou mãe, eu sou ali o bebê, aqui observadora. Botar, enfim, né? Cada um no seu lugar. Que às vezes é bem difícil, né? Dá para eu falar ainda? Ou eu pensei que terminasse 9h30, ou é 9 horas que termina? 9 horas. 9. Ah, que pena. Terminou às 9 horas, Juliana. Eu achei que fosse até 9h30. Deixa a Juliana falar e fecha. Ninguém responde. Fala, Juliana. Eu vou tentar ser breve, né? Porque é um prazer, né, estar escutando vocês e que eu lembrei muito da minha observação, né? Revisitando assim, né, toda essa experiência. Primeiro, acho que é interessante falar que eu não atendo criança, né? E mesmo assim, como foi fundamental para a minha clínica fazer observação, né? Desse olhar, né? Como que é realmente muito rica essa experiência. E a minha observação foi numa favela no Rio de Janeiro, né? E eu subia o morro, né? E antes mesmo de chegar na casa, tem observação do ambiente, né? Então, de olhar, né, como que eram as casas. Uma pessoa da família tinha todo o cuidado de descer do morro para me pegar lá embaixo, né? E nos primeiros meses, tinha toda a família em casa, né? E depois, que eu queria falar agora, assim, a mãe foi trabalhar e o bebê cada vez ia para uma casa. E eu passei a ser a pessoa constante, né, com ele, né? Porque cada observação ele estava em um lugar. E no início, né, ele era super ativo, né? Como mudou, né? Depois que essa mãe voltou a trabalhar, era uma menina, era uma menina, até eu fui no aniversário dela, fui convidada para o aniversário dela de 1 ano, foi uma questão que a gente conversou no grupo, vou, não vou, né? Tem toda essa questão do observador, né? Essa questão dos bolos que fazem para a gente, né, Lisandra? Oferece o suquinho, o café, com maior delicadeza, e como que você não vai aceitar ou não, né? Mas foi essa experiência, assim, dessa mudança que, né, de não ter mais a mãe e essa família, tinha os irmãos, né, os pais, e passou a ter uma observação diferente, né? E ela ficava muito quietinha, né? Ficava muitas vezes só dormindo, parecia ser uma outra criança, né? Mas como parece que a mãe tinha uma confiança de eu estar ali nesses lugares, né? Tá acompanhando, né? Como foi importante para a mãe de eu estar presente nessas casas, né? Que ela ia, né? Então era isso também, dessa constância, dessa importância de ter alguém acompanhando, né? Durante todo esse período. Eu fiquei, acho que 2 anos, né, Rosa? Tanto tempo que eu fiz, assim, mas como que até hoje, né? Eu fiz. Repercute, né, Juliana? Claro, né? E eu fiz antes da minha formação, né? Eu acho assim que na formação tem algumas que são obrigatórias, mas antes da formação eu fiz o grupo com a Rosa e como que foi importante, né? Para minha escuta, para minha observação na clínica. É uma experiência que realmente vale a pena. Quanto foi doloroso, né? Ver o bebê minguar, né? Porque ele mudava de pessoa, ele mudava de casa, do ambiente. E eu acho que depois disso, até ela voltou, ela, de alguma forma ela fez, tentou, né, voltar, ela não aguentou, né, agora estou lembrando que faz tanto tempo, né, passou esse período, depois ela conseguiu voltar para casa, e porque ela viu, ela estava percebendo, né, que realmente ela estava regredindo, né, que o bebê estava regredindo. Mas é isso, né, foi muito bom. Vale a pena. Obrigada, né? Eu queria só, antes da gente terminar, só colocar aqui na tela a capa de um livro, que acho que é o último livro do Bernard Goes, sobre essa questão do movimento dos bebês, mas das mãos, mas que fala também, deixa eu ver como é que eu faço aqui, entrou, né? Bebês, maestros, uma dança das mãos, mas que é um trabalho de pesquisa, né? Onde ele faz todo um estudo fotográfico com sequenciamento de fotos de movimentos de mãos, naturalmente mãos de bebês, brincando, se movimentando, né? Nas interações com suas mães,
e as mãos de maestros ao reger uma orquestra, né? E onde ele mostra que esses movimentos de um bebê saudável, eles têm todo um ritmo também que vai acompanhando, né, as expressões deles, não só a capacidade de dar conta das suas mãos e assumir como suas, mas de poder colocar isso em movimento conforme o que acontece na relação, na interação com o ambiente, com seus cuidadores, né? E o quanto nesse sequenciamento ele consegue mostrar que são movimentos muito parecidos com os que os maestros fazem ao reger, quase como se o bebê estivesse tentando reger suas emoções, suas ideias e o ambiente com as suas mãozinhas, né? E fecha com o que a Lisandra traz da imagem do sonho lá do bebê, do embolamento. Então, só vou completar aqui, essa aprendizagem inicial foi da Esther Bick. Foi a Esther Bick que fez um trabalho muito bonito sobre as mãos. Mão dos bebês na hora da mamada. Depois, quem trouxe uma outra contribuição a seguir foi a Geneve Hag, né? Que trabalha com isso, e depois agora Bernardo Gols, que a abordagem é um pouquinho diferente, né? Da Geneve Hag vai falar desses processos de integração, né? Como a própria Esther Bick coloca, né? No texto clássico dela, que é o texto do método, né? Aí depois, se quiser, a gente fala. Sim, mas eu trouxe como um exemplo, né, de narrativa, observação de bebês, né, aonde então, através, assim como se trabalha com análise de discurso dos relatos, também se pode trabalhar com as imagens, com sequenciamento de imagens, né, análise disso. Não, a gente fala com as mãos, né? Né? Já é um complemento do pensamento, né? Exato. Então, pessoal, eu, como representante do princípio de realidade, vou fazer então as comunicações finais. Eu gostaria de agradecer a doutora Rosa pelas contribuições. A Renata depois acho que pode também fazer as considerações dela particular para a senhora agradecendo. Doutora Josiane... Não quero tomar tempo, mas só agradecer a Josi, a Lisandra e a Rosa, né? E acho que temos que seguir em outro momento com essa discussão, esse tema tão importante, tão necessário, a formação psicanalítica, né? Desculpa, Richelle. Imagina. Quem sabe até com casos, né? Um evento para isso pode ser bastante bem rico para todos nós. E na quinta psicanalítica da semana que vem, o assunto vai ser conversando sobre atendimento online. A Clínica Horizontes em parceria com o curso de Psicologia da Factum Faculdade. Então, acompanhe a Clínica Horizontes nas redes sociais, as postagens e os links para inscrição. Pessoal, obrigada pela participação de todos. Até a semana que vem. Obrigada. A gente